2020, pontualmente entrando no ar. Salve, 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 gigante! Estamos entrando no ar para mais uma live, pontualmente às 20h20. Estávamos conectados, verificando a conexão. Verificando a conexão, ficou triste. Essa semana a gente teve a aula na segunda-feira, a live de segunda-feira, que é a regular e constante de todas as semanas. E hoje vamos fazer uma live especial. Salve, salve, Gel, Gustavo, Rodrigo, Valu. Vixe, do Macapá. Coisa boa. Cara, como é que tá a energia elétrica aí, meu amigo, minha amiga de Macapá? Parece que vocês estão de novo atravessando umas dificuldades aí, mas que coisa, hein? Então, olha só. Hoje nós estamos fazendo uma live especial e para uma live especial, obviamente, a gente chama pessoas especiais. Por quê? Porque nós estamos prestes a entrar num ritmo diferenciado. Semana que vem vai ter um monte de live também com convidados e convidadas. E eu quero aprofundar e verticalizar ainda mais nesses conceitos que eu já venho trabalhando regular e constantemente, a saber, a sua capacidade de se destravar para poder colocar sua cara. E não só, às vezes o conceito fica parecendo que eu estou te falando só do digital. Existem situações que eu estou abordando contigo que é para você destravar e colocar a cara no digital, fazer os seus vídeos, fazer negócios, produzir lucratividade e renda para você. E existe outra coisa que é você efetivamente ter... Só arrumar isso aqui. Você colocar a cara e ter a condição de se manifestar, de se expressar. Não é fato secreto, não é um mistério. Já há mais de 25 anos eu realizo um curso de oratória. Eu já levei esse curso para várias capitais do país, já tive algumas milhares, talvez algumas dezenas de milhares de alunas e alunos nesse curso. E o que acontece é que eu sempre vi ao longo do tempo que as pessoas não tinham essa dificuldade ou essa limitação de não conseguir se expressar e falar em público. Não era por uma falta de técnica, não era por falta de recursos acadêmicos, conceituais. Era uma questão mais interna, mais íntima, mais pessoal. Ao longo disso eu fui desenvolvendo os meus estudos nesse sentido, quando até ano passado surgiu a oportunidade trazida pela pandemia. A pandemia não trouxe nada de bom, vamos deixar isso claro. A pandemia só trouxe tristeza, dor, sofrimento e morte. Mas acelerou uma gama de situações que já vinham se desenhando no mercado. Por que eu digo que já vinham se desenhando? Eu próprio, eu e a Nilo Elco, minha mulher, minha delícia, a gente já estava migrando para o mercado digital quando a pandemia deu uma acelerada. E o que eu pude perceber? Que a dificuldade das pessoas se expressarem, a dificuldade das pessoas soltarem a voz era a mesma no presencial e no digital. Então, nesse ponto, a gente chega numa questão, tá? As pessoas, então, têm dificuldade de se expressar, de falar suas ideias, verdades, de defender suas opiniões? Sim, 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 sim. Seja numa live, seja num vídeo, seja num treinamento, numa reunião. E aí, curiosamente, um dia nós percebemos que os nossos trabalhos paralelos já estavam se encontrando, porque o infinito somos nós. Ele trabalha também com essa questão de autoconfiança, ela tem uma outra pegada, uma outra abordagem, e eu também trabalho com autoconfiança. Meu foco é um, dela é outro, mas a temática acaba sendo ao redor desse mesmo conceito. O ponto é, a ideia dessa conversa aqui hoje, então, é justamente a gente poder mesclar essas opiniões, essas visões conceituais e teóricas, para você que acompanha poder construir esse seu posicionamento, consolidar a sua expressão e a sua comunicação. Então, sem mais delongas, eu vou chamar ela aqui. Tempo não é dinheiro. Dinheiro, quando acaba, a gente consegue conquistar mais. Tempo não. Acabou, foi. E daqui a pouco a gente vai estar chegando na 1 hora. Eita ferro, olha ela aí. Boa noite, minha neguinha, minha delícia, trem lindo da minha vida. Tudo bom? Tudo ótimo. Como é que você está? Como é que todo mundo aí está? Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Nitidamente.
Nós estamos aqui hoje fazendo essa live, os milagres da tecnologia. Estamos a milhares e milhares de centímetros de distância um do outro. Deve ter mais ou menos uns 30 degraus na escada que nos separa. Daí eu vou fazer. Por que vocês não fazem na mesma tela? Vamos já esclarecer isso. Nós estamos aqui em casa, eu estou no escritório e ela está lá embaixo. O negócio é que quando a gente faz na mesma tela, aí a atenção fica dividida, a imagem não fica tão boa. Se a gente faz os dois celulares, dá microfonia. Então, por isso a gente está fazendo dessa forma. Falei? Falei. Preto, tem gente que me acompanha que não te conhece. Então, nesse ponto, eu considero que fundamental e importante é você abrir as portas falando um pouco de você, falando um pouco da sua carreira e falando o que te trouxe até esse momento de falar de autoconfiança, para a gente já estabelecer a base dessa prosa. Vai lá. Excelente, bora lá. Meu nome é Nerielco Norberto, né, casada há 23 anos com esse moço e relacionando há 30 com ele. Então, já é uma carreira também, né? E isso, com certeza, contribuiu bastante para esse processo de autoconfiança. Sou psicóloga clínica, formada há 28 anos, com prática exclusivamente clínica. Sempre gostei muito, muito, muito de saber das pessoas, né? O Eduardo sempre falava dessa minha vontade. Toda vez que a gente está num lugar, eu quero muito interagir, saber das pessoas. E aí passa um pouco, você está me falando de sua vida, eu estou falando também. Então, isso sempre me atraiu, me admirou, me encantou. Eu gosto muito de saber de você, eu gosto muito de ouvir a sua história, porque ela, né, ela que te trouxe até aqui e ela que vai te levar para o próximo nível. Então, eu dou muito valor nesse momento. E aí, o que aconteceu? Desde o início, né, da minha carreira acadêmica, eu tinha uma busca que eu não entendia muito bem, né? Mas assim, eu era apaixonada pelo Freud, eu tive a coleção do Freud, uma das primeiras a ter, completa, li, era apaixonada, mas algo não me conectava com a maneira como era ensinado na época, porque dava a impressão, né? Não quer dizer que é isso, da pessoa ser vítima, dela ter muito mais traumas, muito mais problemas vindo da infância e tal. E alguma coisa me conectava que não, podia ser além disso, tinha que ser além disso. A pessoa não é. Né, nega? E um determinante enrijecido, né? Porque sim, tudo seu te determina de alguma forma, mas não te enrijece. Né? Você é uma pessoa viva. Eu falo que autoconhecimento é vivo, autoconfiança é viva. Então, até o dia que você morrer, você está evoluindo. Você É o que eu está falo da gente ter um acrescentando. projeto em desenvolvimento, da gente não sair da posição de aprendiz jamais. Ainda bem, né? E é essa uma das bases da autoconfiança. Essa abertura para o novo, para o desafio, né? Para o avanço, mas com muito respeito pela sua história, pelo que você fez a todo momento, até ontem, né? E aí eu abri, né? E buscando, fiz tudo quanto é curso introdutório e tal. E numa disciplina eu conheci uma professora da abordagem gestáltica, a Virginia Suassuna, e lá ela apresentou Gestalt para os alunos, e a gente apaixonou. E a abordagem gestáltica é a abordagem que tem uma visão de homem apaixonante, uma postura de trabalho com o cliente fenomenológica, que é aquela de se colocar disponível, não julgar. E eu falo que foi essa a minha maior academia, né, de estar com o ser humano, aprender a não julgar, aprender a guardar o meu para mim, e a respeitar o do outro para ele. E a Gestalt acreditava tem a visão de homem livre, responsável, que faz constantemente a sua história. Um pensamento que me fez apaixonar foi do Sartre, né, atribuído ao Sartre. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz do que fizeram de você. Então, esse dizer, esse pensamento, ele me conquistou. Eu apaixonei, você lembra disso? A gente era amigo, né, ainda. E aí, você lembra que eu te falei? Você lembra o tanto que eu fiquei desorientada nessa Gestalt? E aí passamos, aí montamos o primeiro grupo introdutório da abordagem Gestalt em Goiânia. Aí foi, né? O resto é história. E aí, lógico, né? Tinha uma postura, tudo, clínica.
extremamente respeitosa com o momento do cliente e tal. Só que ao longo da minha experiência clínica, junto com outras referências fortes que eu tenho, que é o Viktor Frankl também, que é uma pessoa, né, fantástica e que vê a evolução como o único caminho, né, para você viver a vida de forma autoconfiante. E aí eu fui me apaixonando por outras referências também. E eu fui percebendo que o que muitas vezes trabalhava para a pessoa ser insegura era muito parecido com o que trabalhava comigo. Eu fui muito insegura, né? Eu tive uma história insegura. Por quê? Porque eu tinha entendido aquilo que os meus pais tinham me passado de um jeito, né? Eu interpretei com a minha consciência, com a minha maturidade de cada época da minha vida, mas eu fui fazendo uns significados na minha vida de burra, de menos, de inferior, né? De como é que fala? Não é desvalorizada, rejeitada. E isso era. Vou te interromper. É interessante. Você que está acompanhando a live, presta muita atenção que eu vou criar realidades paralelas aqui. Nereco está falando que ela veio de um momento em que ela era desacreditada e esses termos que ela ouviu na vida dela, burra, não vai conseguir, não sei o que lá. Eu já, por outro lado, fui um moleque estimulado. Eu era o moleque que era aplaudido, eu era o cara que era inteligente, número 1 ou 2 da sala. E aí eu fazia as coisas, meu pai e minha mãe achavam maravilhoso. O que você quiser fazer, você vai conseguir, tal, não sei o que mais. Vai vendo, vai vendo. Em algum lugar, essas duas histórias, não é no casamento só, não. Isso. Em algum lugar. Vai lá, toca o rock. Vão se encontrar. E aí eu ia percebendo, né, que aquilo que a pessoa entendeu, aquilo que ela aprendeu, a maneira como ela aprendeu a ver a vida dela, fazia ela ser muito insegura. E muitas vezes eu falava muito até com o Eduardo, porque a gente conversava bastante, né, com outras pessoas, mas eu ainda era muito dentro da caixinha. Eu era extremamente uma psicóloga clínica tradicional, que trabalhava, né, com aquilo que o cliente trazia, e aí a gente avançava, e foi ótimo, foi maravilhoso, né, evoluiu absurdamente. E eu sempre trabalhava, né, o respeito da pessoa pela história dela. Eu sempre trabalhava com a pessoa reconhecer, né, tudo aquilo que ela tinha, que ela tem, que ela avança, porque é isso que vai fazer ela avançar, né? Isso sempre fez parte da minha prática clínica. Porém, era bem aquela questão de o cliente era quem trazia e ele que ia até onde ele queria, podia, avançava, mas todo mundo que vem para a psicoterapia, ele quer avançar, né, de alguma forma. E aí eu fui vendo que com essas minhas referências, estudando, participando de cursos, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, psicoterapia, workshops que a gente fez muito, a minha especialização foi muito boa. Então, assim, eu fui revendo todos os meus conceitos. Eu fui atualizando a minha crença. Que, na verdade, os meus pais fizeram o melhor para mim, né? Isso já é a minha elaboração, já vem trazendo... porque o que eu ouvi era, eles fizeram o melhor deles que eles podiam. Eles fizeram o melhor que eles tinham. Eles fizeram o melhor da realidade deles. E eu fui ampliando isso. E isso foi fazendo muita diferença para mim. Eu fui vendo meu trabalho ficar muito mais consistente, muito mais, né, sólido. E eu fui revendo tudo aquilo que eu acreditava, tanto da minha história, quanto da história dos meus pais, da história das pessoas ao meu redor, e que todo mundo tinha muito valor, né? Eles eram extremamente vencedores, eles eram extremamente batalhadores, eles me deram muito mais do que eles receberam, né? E aí eu estava, de alguma forma, colocando isso dentro de uma caixa e colocando para mim o que faltava, o que me faltava. E eu acho que nesse ponto o Eduardo também chegou nesse ponto, né? Deixa eu só voltar então. E aí a gente vai unindo essas pontas. Olha que doido. Nereco passou por uma situação de ser desacreditada e tal, e ressignificou isso ao longo da carreira dela com os resultados que ela foi construindo. Ou seja... E que eu não fui desacreditada. Eu tinha visto assim.
Assim, tem essa coisa na abordagem que a Nereu conduz, que é exatamente isso. Não é, fulano me tratou mal. Não, eu interpretei que é aquela frase do Sartre e tal, não sei o que mais. A grande questão é, enquanto ela saiu, eu tenho a tendência de trazer para termos mais simples, rasos e objetivos. Eu sei que isso para ela é desesperador, mas ela vai aguentar um pouquinho. Enquanto ela veio de baixo Você tem que atualizar a sua crença sobre mim. Não está assim há muitos anos. Enquanto ela veio de baixo de bordoada e construiu resultados que deram a solidez necessária para ela ressignificar isso, eu vim debaixo de confete, aplauso e elogio. E quando eu cheguei na situação de ter que gerar os resultados por minha conta própria, num nível de pressão e de desafio maiores, eu não tinha o recurso necessário. Então, olha que doido. Se a gente fosse pegar no raso e simples, a Nelia foi chamada de burra, e aí quando chegou a hora dela ir para o mercado, ela não tinha confiança suficiente nela e ela acabava se manifestando de uma forma errada. Essa era uma interpretação possível. O Eduardo teve estímulo, recompensa, elogio. Quando chegou no mercado, ele destruiu, dominou, virou o Thunderdog das galáxias. Essa era uma interpretação possível. As duas erradas. Neruel construiu o resultado e ressignificou, e aí estruturou esse nível de confiança dela. E Eduardo chegou no ponto de ter que gerar o resultado, quebrou a cara 257 mil vezes mais do que ele imaginava que um ser humano fosse capaz, fez latada para o lado do vento, e aí quando a cicatriz começou a arder muito, ele começou a tomar vergonha na cara e ressignificar também. É onde eu digo, em algum lugar essas histórias diferentes acabaram levando para o mesmo caminho. De assumir a responsabilidade e entender, cara, eu tenho que fazer isso funcionar para mim, e inevitavelmente isso se transfigura e se revela na comunicação. Então, na hora que o Gil falou hoje mais cedo aí, teve um comentário dele falando que aprende pra cacete com a gente, tal, não sei o que mais, com os dois gigantes. Massa, sensacional. Isso tem muito a ver com a firmeza, a solidez e a confiança do que fala. Neruel tem uma base teórica que ela traz muito mais constante do que eu, é o estilo de condução dela. Eu tenho uma forma muito mais rápida e agressiva de falar, e mais simples, eu considero. Essas duas maneiras, obviamente, vão conectar de forma diferente com diferentes pessoas. Mas entenda, cada um de nós teve uma trajetória diferente para chegar nesse ponto. E aí, permitindo voltar para Neruel, que eu vou só concluir essa linha. Isso quer dizer que Neruel fez de um jeito, eu fiz de outro, qualquer um faz do jeito que quiser. Não tem receita de bolo. Não tem assim, eu vou te dar o jeito certo. Tem um segredo, vou te contar um segredo. Isso não existe. Então, para a Neruel, que ela teve as pancadas que ela aguentou e ela aprendeu com as pancadas, e teve o sorriso que ela ganhou e ela aprendeu com os sorrisos, e o Eduardo teve as porradas dele e os sorrisos dele, talvez na ordem inversa. O sorriso primeiro e depois as porradas. Mas a gente está no jogo. Então, se você está aqui assistindo a gente, presta atenção. Isso também pode ser tua realidade. Vai, nega, segue aí. E um ponto muito comum nas nossas histórias é que eu falava do que me faltava e o Eduardo falava o que faltava para ele. Né? Porque uma das bases da insegurança é você focar no que te falta. Foco. Que na verdade não te falta. Né? Você nunca tem falta de nada. Você tem absolutamente tudo. Porém, a partir do momento que você olha e compara e começa a questionar o que você tem como algo que foi ruim, você fala que te falta. E aí, você baseado na falta, o que você vai ter? Foco no problema. E aí, como é que é a sua fala? A sua fala é uma fala vitimizada. A fala do inseguro, ela é uma fala julgadora, ela é uma fala vitimizada, ela é uma injustiçada. Né? Eu era injustiçada more, né? Então, assim, tudo fazia com que, coitada de mim, pagasse aquele preço. E eu estava pagando preço mesmo de olhar para isso. Então, por isso que o dia que eu falei com o Eduardo isso, eu falei assim, é interessante, as pessoas falam muito que o que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Eu falo, o que te trouxe até aqui é o que vai te levar para o próximo nível. Por quê? Porque hoje, fazendo uma reunião, por exemplo, né, sobre o lançamento do Virando a Chave, daqui uns meses, a gente falou o quê? Vamos estudar o lançamento passado. Vamos olhar, vamos fazer todas as métricas, vamos levantar tudo e
corrigir o que tem que ser corrigido para o próximo. Como é que não vai te levar para o próximo nível? Claro que vai. Então, a sua história, o que te trouxe até aqui, se você olhar de forma, né, a transformar essas experiências que você teve até aqui em soluções, em foco na solução, você vai para o próximo nível. Então, o Isso. que te Aí, leva para o próximo nível é o que te trouxe até aqui, com um olhar muito mais focado na solução. aí a gente fala da questão da comunicação com confiança. Então, pega esse primeiro ponto. Essa luz já está na mesa. Pega ela para ti. Foco. E é foco na solução. Se ficar olhando para o problema, isso vira uma âncora, você vai se lascar todinho, você não tem chance. Na hora que a Preta fala, por exemplo, o que te trouxe até aqui, o que vai te levar para o próximo nível, fica parecendo até uma coisa diferente do que eu falo. Mas é a mesma coisa, só que a gente usa terminologia. O que te trouxe até aqui vai te levar para o próximo nível quando você olhar, analisar, entender e fazer aquilo que eu chamo de filtrar. Pega o que presta, joga fora o que não serve mais. É um debate que eu tenho sempre com a Laor. A Laor é um dos da turma do Fundão, que me acompanha muito aqui nas lives, meu mentorado. Ele tema com a questão de a prática traz a perfeição. E eu falo, não traz. A prática só não traz perfeição. Se você fizer um bolo de chocolate e no lugar do açúcar você puser sal, você pode fazer mais 1.500 vezes. Você vai fazer sempre um bolo horroroso. Você vai ficar especialista em fazer um bolo lixo. Agora, se você parar, olhar, tentar entender e falar, peraí, onde é que esse tenta diferente? Aí o próximo bolo já vem melhor. Então, primeira luz, foco e olhar na solução. Aí você constrói a comunicação de confiança. Bacana. Segue, menina. Isso. E é interessante isso que você acabou de falar, que hoje a gente conversou sobre isso, né? Aquilo que não aperfeiçoa, ele piora. Né? Aquilo que você não aperfeiçoa, aquilo que você não evolui, aquilo que você não avança, te acomoda. Então, é isso que realmente faz com que a prática não traga a evolução. Por quê? Porque eu tenho o conceito de perfeição. Você é perfeito. Você tem qualidade, você tem defeito. A perfeição, ela é qualquer ação que sempre vai te trazer qualidade e defeito. Então, cancela da sua comunicação falar, né? Ai, ninguém é perfeito, eu sou imperfeita, ninguém é perfeito, né? Não, você vai falar a partir de hoje, eu sou perfeita. A nossa vida é perfeita, ela tem qualidades, ela tem defeitos. Perfeição é isso. Então, a fala insegura, ela é uma fala em que ela é sempre uma pessoa que está sendo prejudicada por outra, ela é sempre uma santa, uma heroína ou uma vilã no sentido de foi alguém que fez ela estar ali. Então, você sempre vai ouvir assim, ah, não, mas eu falei tal coisa, a pessoa não quis ouvir. Né? Então, assim, o mercado de trabalho está muito difícil, o mercado de trabalho está saturado. Não, o mercado de trabalho não satura. O que satura é profissional desqualificado. Ah, o governo me impede de avançar e tal. Não, o governo não te impede de nada, nada, absolutamente nada, porque ele não te proíbe de fazer nada. Se ele cobra caro os tributos, trabalha, paga o que ele tem, que ele cobra e vai fazer a sua vida. Né? Ah, eu não cresço porque meu relacionamento não deixa, meu marido, minha esposa me prende, me isso, me aquilo. Ué, e por que você está com ele? Por que você está com ela? O que está te fazendo ficar? Né? Agora, em contrapartida, como é a fala da autoconfiança, do autoconfiante ou da autoconfiante? Né? Ela é uma fala personalizada, posicionada. E olha que eu já fui extremamente com uma fala insegura. O que está na base da fala insegura? Você trabalhar o tempo inteiro com o referencial dos outros. Então, o tempo todo, você fala, ah, fulano de tal falou isso e tal, parará, parará. Isso que você falou traz também uma outra coisa, que eu considero que seja a segunda luz. Você deu uma travadinha aí, daqui a pouco você volta. Vai respirar fundo e volta. Pronto, voltou. A segunda luz que eu acho que é fundamental nessa prosa. Então tá, a fala sem confiança, a fala do derrotado... Insegura. Derrotado não, inseguro. Em idealização. Então assim, porque o fulano
o relacionamento deveria ser assim, o governo deveria ser assado, eu deveria ser desse jeito. E essa idealização acaba realmente te colocando sempre numa posição de segundo lugar, no mínimo. Porque ideal, agora o conceito de perfeito já está realinhado para todo mundo, mas ideal é a coisa no máximo da plenitude possível. Não vai rolar. E aí, eu, por exemplo, e eu acredito que a maioria dos presentes aqui, está longe de ser uma criatura ideal. A gente tem umas lambanças, tem umas coisas, umas necessidades, uns trem. E nesse ponto, enquanto ficar buscando idealização, não vai sair do lugar. Porque o idealizado é inacessível. Eu falo muito, Eduardo, uma questão assim: o que você quer te impede de chegar onde você quer, Ponto. Fechado. Repete. Boa né? essa. O que você quer te impede de conquistar o que você quer, de chegar onde você quer, né? Por quê? Porque é exatamente isso que você acabou de falar da idealização. Quando você fala assim, eu quero um relacionamento melhor, né? Eu quero um casamento melhor com o Eduardo. Eu pego o casamento que eu tenho com o Eduardo e crucifico, abomino, odeio e não vou chegar a ter um relacionamento melhor com o Eduardo. Por quê? Porque eu vou excluir, rejeitar, revoltar com a minha realidade. Aquilo que eu quero é exatamente o ideal, né? Então, uma coisa que está muito presente na fala, né, do inseguro, ele apontar o erro dos outros. Ele Uhum. ser obcecado em olhar o que o outro está errando para poder ele se sentir melhor. Ele é obcecado em julgar o outro, em falar que o outro é pior ou aquilo no outro é pior, né? Então, assim, é por essas e outras que você detecta quando você está inseguro. Então, a minha fala era uma fala extremamente cheia de referências. Eu não tinha a minha própria frase, né? Uhum. Então, eu tinha muito julgamento. Não, Eduardo, você está errado. Não, Eduardo, você está errado. Né? Fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo e tal. Então, assim, por isso que eu falo que a fenomenologia foi uma bênção na minha vida, porque era o que eu acreditava e me forçou a praticar isso todos os dias da minha vida. Acho que foi o conceito mais difícil que eu aprendi na prática clínica, né? E hoje é muito mais tranquilo para mim. E aí o autoconfiante, a fala dele é totalmente posicionada, personalizada, é uma fala respeitosa, né? Você não ouve uma pessoa autoconfiante desvalorizar o outro. Ela não tem julgamentos. Ela Tudo não tem nem. isso que você está falando, eu falo muito no meu material da questão do primeiro diálogo. E o primeiro diálogo é o que eu tenho comigo. É a minha fala interna. Então, na hora que você fala da fenomenologia, eu me lembro dos meus estudos de fenomenologia, nos cursos que eu fiz da Gestalt, lá da Pedra Lascada, essa coisa do epoquê, do não julgar, do não rotular e tal, isso passa prioritariamente e inicialmente por justamente esse diálogo interno, de falar, cara, a primeira reação é a crítica, é o comentário depreciativo, é o julgamento. Para você falar, peraí, desacelera, tira o pé, porque não é isso que funciona. Você sabe conscientemente que não é assim, agora você tem que introjetar e fazer isso virar uma vivência. Nesse ponto, esse diálogo interno, ele que vai permitir essa criatura conquistar essa posição autoconfiante, e aí, então, isso vai transparecer na comunicação. Então, na hora que você falou, por exemplo, o meu casamento tem que ser melhor. Até a expressão verbal disso já está condenando o casamento que existe, porque está falando, ele é ruim, ele precisa ser melhor. Agora, a maioria imensa das situações das pessoas não percebe esse tipo de jogo que o cérebro faz, que a mente faz. Como é que é? Aí como é que é para desarmar essa bomba relógio? Abertura, né? Muita abertura da pessoa para poder ela rever que esse diálogo interno que ela trava com ela, né? E que o cérebro faz com que ela tenha muito mais esse movimento, vamos dizer, de proteção, né? O cérebro ele não te sabota, ele não está pronto para te dar rasteira, para te fazer ficar pior. A única função que ele quer é te manter protegido, né? E Exato. aí, com isso, ele vai fazendo, você vai criando ao longo da sua vida, com as suas experiências, conceitos. E aí a maturidade,
né, as experiências, vão fazendo você rever. Eu falo muito que a pessoa, por exemplo, para passar por um processo de mentoria comigo, ela precisa ter abertura para ela rever os conceitos dela e se eles estão coerentes na vida dela. Por quê? Porque eu sempre tendo a querer que o outro seja melhor. Mas muitas vezes eu não revejo que quem tem que partir primeiro para ser melhor sou eu. Então, em vez de eu melhorar meu casamento ou querer que o Eduardo seja um marido melhor, eu preciso ter muita clareza que eu sou a esposa que eu desejaria estar casada. Que eu sou a pessoa que eu desejaria ter como mentora. Que eu sou essa pessoa que eu desejaria me relacionar com ela para o resto da vida. Eu preciso ser minha fã número 1. E olha o tanto que é interessante e assim, é legal que quem está acompanhando aqui a live perceba isso. Até a maneira da expressão, quando as diferenças dela revelam algumas coisas, claro. Ele acabou de falar, para fazer mentoria com ela, a pessoa tem que estar aberta, tem que estar disponível a rever e tal. Quando a pessoa vem fazer mentoria comigo, eu falo praticamente a mesma coisa, com outras palavras. Eu falo, olha, nem sempre vai ser confortável. Mentoria não é passeio no parque. Eu não estou aqui para ser teu amigo. Então, assim, eu falo de uma maneira um pouco mais, talvez, seca. Alguns diriam direta. Mas, até homem, né? Eu sou menina. Já é menino. Um estilo próprio. O seu mundo rosa é diferente do meu mundo azul. E nesse eu estou de rosa. Eu não estou de azul, estou de verde militar. Hoje é dia de soldado. E nesse ponto é onde a gente vê assim, tá, peraí, mas Nereu falou de uma coisa que o cérebro está preocupado em garantir a minha vida. Eu digo, o cérebro está preocupado em garantir sua sobrevivência. Os nossos sistemas cerebrais foram desenvolvidos numa época que a gente estava fugindo de predador no meio do mato. Então, na hora que você é colocado numa situação de ter que se expressar de maneira confiante e isso te faz tremer, na verdade, o seu cérebro está te protegendo de um tigre de dente de sabre, de um leopardo com fome, de um orangotango violento, alguma coisa assim. Ele não sabe muito bem a diferença de uma sala com gerentes para apresentar resultado e uma selva cheia de cobra, leão, tatu, sabe assim, uns bichos perigosos. Tatu não é exatamente perigoso, mas você entendeu o conceito. E aí, nessa hora, o que ele está fazendo quando você se coloca na posição de vitimizado? Eu lembro do Hard Ha-Ha, daquele desenho. Ó vida, ó dor. Quando você se coloca nesse papel, com esse tipo de terminologia, com essa atitude de baixa energia, não dá nem para criticar o que o seu cérebro está fazendo. Ele está fazendo para te proteger. Do mesmo jeito que o Derek falou assim, os pais se chamavam de burra. Era o melhor que eles podiam fazer, eles fizeram o melhor que eles deram conta. A mesma coisa do cérebro, ele está fazendo o melhor que ele dá conta. Não, o pai não fez o melhor que ele deu conta, não. Você não fale isso, feiura. Eles fizeram o melhor deles para mim. Eles não fizeram o melhor que eles podiam, nem que eles davam conta, né? Então... Há termos que eu não tenho. Para mim, é a mesma coisa que você acabou de falar. O não ponto não é. O cérebro se coloca para te colocar de cabeça baixa, gemendo e chorando no canto, ele está fazendo o que é o possível para lidar com a sua sobrevivência, os recursos que ele possui naquela hora. Esse está aberto a Neruel, que é o meu passeio desconfortável, é falar assim, tá tudo bem. Com o que você tem, você chegou até aqui. Bacana. Agora nós vamos olhar para esse trem, cavucar bastante, e aí nós vamos tirar um negócio mais brilhante do outro lado. Mas você tem que estar pronto para isso. A confiança não brota, galera. Confiança não é capim que nasce alecrim dourado, sabe aquele negócio? É fruto de... E aí você está falando, você precisa estar pronto para o desafio. Não é pronto de pronto e inteiro, né? Então, assim, a fala autoconfiante, ela é uma consequência de uma pessoa autoconfiante. De uma pessoa que tem já a autoimagem dela autoconfiante. A autoimagem dela real na vida dela, né? A autoimagem dela em que ela se desafiou e que ela avançou e que ela agora não trabalha mais com conceitos tipo você precisa estar certo para eu estar errada ou eu preciso estar certa para você estar errado. Não se contenta, não existe isso. É respeitoso, né? O autoconfiante, ele é a pessoa mais respeitosa que existe. Ele não é dono da verdade,
do outro, ele é dono da verdade dele. Ele é uma pessoa que, em vez de cobrar do outro, ele se posiciona. Cobrar é, Eduardo, você precisa isso, precisa daquilo. Posicionar é eu falar assim, Eduardo, eu vou fazer isso, né? Diante disso, para mim, os meninos precisam fazer inglês até final do ano. E você? Para mim, não. Então, como que a gente vai ajustar? Ah, mas como que você acha que não? Por quê? Você é um pai exigente. Isso é uma fala insegura. É aquela que eu cobro do outro uma ação. Aquilo que eu me posiciono é a fala autoconfiante. Então, eu penso assim, eu faço assim, eu trabalho assim. Na mentoria, é desse jeito que é nosso trabalho vai fazer deste momento, né? Desenvolver assim. É isso que você está procurando? Né? Se não for, não tem nenhum problema. A psicoterapia tradicional é super ótima nesse momento também, né? E assim, as minhas mentoradas psicólogas, elas são fofas, elas estão trabalhando dentro disso, mesmo na psicoterapia tradicional. Então, isso é extremamente produtivo e é muito mais assertivo. Seu desgaste zera. Por quê? Porque você está desenvolvida e o outro que chegar perto de você estará desenvolvido também. Então, você tem que estar pronto, né? O autoconfiante, ele precisa estar pronto para se desafiar, para poder evoluir. E aí é outra coisa que vocês, quem está acompanhando a live percebe dos estilos diferentes. Miriel, que ela tem uma capacidade de terminar uma frase de meia hora e ainda enfiar uma outra logo na sequência. Eu tenho que ficar interrompendo ela. Fica parecendo que eu sou um selvagem da motocicleta. E eu falo duas palavras, para mim já está o suficiente. O ponto é, deixa eu levar para o raso profano que eu costumo lidar. Na hora que eu estou falando de uma pessoa, então, confiante, essa postura autoconfiante dele, muitas vezes, é o botãozinho do dane-se. É assim, cara, eu acredito que esse é o melhor caminho, eu estou me posicionando, e caso, porventura, não queiram me acompanhar nesse caminho, tudo bem. Cada um segue seu caminho. Não tinha aquela oração da Gestalt, se a gente se encontrar, beleza. Se não, dane-se, a vida é boa do mesmo jeito. Nesse ponto, a autoconfiança, e isso foi uma coisa que eu coloquei no Stories hoje, no enquete, a autoconfiança precede a comunicação confiante. O que pode parecer óbvio falando agora desse jeito, claro. Mas existe ainda um conceito muito banalizado, muito senso comum, de que a pessoa que se coloca para fazer exercícios, por exemplo, técnicas, ou repete milhares de vezes, não sei o que mais, ele vai conquistando a autoconfiança. Mas é o contrário. É o que eu sempre falei no curso de oratória, que eu falo nas mentorias, que eu falo no curso digital. Você primeiro tem que estruturar a sua confiança, primeiro você tem que reconhecer, respeitar e valorizar o que você está trazendo para o jogo, e aí você vai ter uma comunicação firme, vai ter postura, vai ter atitude. Uma coisa não tem como inverter. Não é como se fosse alguma coisa que, assim, dependendo do jeito que rodar, eu ponho isso aqui primeiro no jogo. Isso não existe. É um processo. E é um processo, né, muito de ação. Ele é um processo concreto. Né? Não dura, né? Não dura muito quando a pessoa é só técnica. Ela não avança no desenvolvimento dela mesma. É raso, né? A pessoa vai só até um determinado momento. Pelo menos essa é a minha experiência. Né? Não quer dizer que outras pessoas consigam. Eu nunca vi. Mas se acontecer dela ter primeiro mudado o mindset dela, até porque a Carol Dweck, ela fala muito isso, do mindset, né, de crescimento. Uhum. O mindset de evolução. Ele não é um mindset fixo. Então, isso já indica que esse movimento é seu. Agora, você ir lá participar de um curso, um final de semana, eu nunca vi isso durar. Né? Eu falo, inclusive, que a coisa motivacional ou a PNL, que é extremamente benéfica, é verdadeira, é baseada em ciência, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você fala, tem tudo a ver, né, com a sua realidade, tem, é verdade, né? Mas se você também não ter isso como coerência, né, interna e externa, por quê? Porque eu preciso olhar para o espelho e ver aquilo que eu
né? Reconheço aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que é bom. Então, é nesse ponto que muda completamente. Eu tenho uma coisa, você falou do foda-se, né? Do dane-se. Dani, eu não falo palavrão, eu não falo É, palavrão. é verdade, não, de jeito nenhum. Pouco. Então, eu falo muito assim, o autoconfiante, você ouve muito mais dizer assim, você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não, você precisa aprender a dizer não. E o que que te impede de dizer não? As consequências do não, certo? As consequências que você ainda, de alguma forma, tem receio, né, do não. Do quê? Do direito que você tem que dar para a pessoa ser o que ela for, diante daquilo que você é, diante do que você é. Então, eu Comunicação, comigo, a estrutura é na relação. Então, o não vai gerar consequências relacionais também. isso. Porém, o que que eu falo na mentoria? Você precisa aprender a dizer sim, para depois você dar conta e ter facilidade para dizer não. Como assim, Neiruel? Como assim? Porque a sua dificuldade não é em dizer não, a sua dificuldade é em dizer sim. Por quê, Neiruel? Como assim, né? Minha filha, né? Ficou doida? Quer me pôr doida? Quero. Quero bagunçar mesmo, quero que você reveja todos os seus conceitos, porque eles estão fazendo isso acontecer. O que quer dizer sim? É você reconhecer que aquela pessoa tem o mesmo direito que você naquela situação. Então, dizer sim é falar assim, ok, ela pensa mal de mim. Sim, tá tudo bem. Ah, ok, né? Meus pais fizeram o melhor deles para mim e essa foi a forma que eles encontraram de me passar isso? Ok, sim, né? Eu recebo, reconheço e tal. Então, assim, eu dizer sim para tudo que me foi dado, né, ou me foi construído, eu dizer sim para aquelas pessoas ao redor, para mim, do que elas pensam de mim ou não, é o que vai me dar tranquilidade para eu dizer não. Então, se você não gostar do que eu falo, sim, tá tudo bem. E Ok, você tem tanto direito quanto eu. esse primeiro sim que tem que ser dito, que é de novo o diálogo interno. Eu tenho que falar sim para as minhas verdades, para os meus valores, acreditar e aceitar que, bom, isso para mim é um ponto fundamental. Eu não estou obrigado. Esses tempos a gente vê, eu vejo muito no curso, você estava até falando, eu estava lembrando. O curso de oratória começou como um curso de técnica de oratória, impostação, respiração, não sei o que lá. E com o tempo ficou claro, não adianta eu dar ferramenta para cura, para quem está faltando essa autoconfiança, porque vai ser uma pessoa que vai se cobrar mais ainda, vai ser mais angústia. Antes não conseguia porque não tinha autoconfiança nem ferramenta. Aí passa a ter ferramenta. Não tem autoconfiança, o resultado não aparece. Aí fica se cobrando mais ainda, se chutando mais ainda. A vida fica mais insuportável. O fato é, na hora que eu tenho que falar sim para os meus valores, crenças e não sei o que mais, é aquela coisa do povo falar assim, eu fiz um vídeo, mas teve gente que não gostou. Eu sempre fico perguntando, cara, o que você fez na vida que todo mundo gostou? Porque eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa dessa, uma epifania dessa, que eu brilhei no escuro e todo mundo achou maravilhoso o que eu fiz. Inevitavelmente, um ou outro na face do planeta não tem o bom gosto que eu tenho para gostar das coisas que eu faço. O mais importante é, eu estou satisfeito? Eu fiz aquilo tudo que eu acreditava? Ou, vamos colocar num termo senso comum, aquilo que, como é que eu falei antes? Aquilo que era o melhor que eu dava conta, o possível para mim, agora eu até perdi aquilo que eu falei de sacanagem. O melhor que eu podia, o melhor que eu consegui. Eu fiz o melhor que eu podia. Se eu olhar no espelho e falar assim, cara, era o que tinha para hoje e tá show de bola. Eu vou esforçar para fazer melhor. Perfeito. Tá perfeito. Eu vou me esforçar para fazer melhor. Feito é sempre perfeito. Hã? Feito é sempre perfeito. E aí, nessa hora que vem o que eu falo de reconhecer, respeitar e valorizar. Tudo aquilo que te trouxe até aqui, que você falou mais cedo no começo dessa live, que te trouxe até aqui, que vai te gerar condição de seguir no próximo nível, essas coisas não vão ser reconhecidas, respeitadas e valorizadas por ninguém no planeta, se não começar o jogo em você. Se você não colocar isso como uma coisa valiosa, a gente sabe muito bem. Eu sempre coloquei a minha habilidade de brincar, de abordar as coisas com bom humor como um problema para um palestrante.
tornou-se uma das minhas maiores ferramentas de resultado em palestras e treinamentos. Mas enquanto eu achei que era uma coisa que passava a imagem de imaturidade, responsabilidade, falta de seriedade, era o que as pessoas achavam também. Era o que eu estava mostrando. Então, essa verdade interna, que é o que eu chamo do diálogo interior, esse diálogo interior acaba gerando a estrutura de confiança que vai me permitir ter a comunicação autoconfiante. E a jornada interior é ativa, tá, gente? A jornada interior, ela não é passiva. É mediante ações que eu faço. Eu, por exemplo, a primeira coisa que eu indico para todo cliente meu, todo, movimente, comece movimentando seu corpo. Vai para uma atividade física. Você precisa seguir uma ordem. Qual ordem, Neiro Elke? Primeiro você. Primeiro a sua saúde, né? Se você inverter essa ordem, você não chega a desenvolver um nível de autoconfiança. Pode esquecer. Teorema da aeromoça, que eu falo muito. O teorema da aeromoça. Quem me acompanha já ouviu. Pode seguir. Isso, exatamente. Então, a sua saúde, ela é em primeiro lugar. A sua saúde, ela é muito mais importante que a saúde dos seus filhos. De qualquer outra pessoa, dos seus pais. Você é adoecido, você é péssimo para tudo, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus colegas de trabalho. A pessoa adoecida, ela é muitas vezes mais adoecedora do que a pessoa egoísta. A pessoa egoísta, que ela é uma egoísta, que valoriza o que ela é, cuida dela própria, esquece o outro cuidar de você. Por favor, você é um homem, você é uma mulher, você é um adulto. Ninguém vai cuidar de você mesmo e não tem que cuidar. Egoísta é massa. E até porque, assim, agora é sua hora de cuidar. Ninguém vai cuidar de você. Você é adulto, você não precisa disso. Você precisa de parceiro, você não precisa de cuidador, ok? Então, você é a primeira pessoa a cuidar de você. E eu tô falando isso porque eu, por muito tempo, cuidei do Eduardo e descuidei de mim. E foi horrível. Adoeci e adoeci ele também, né? E vice-versa. Então, isso não é uma coisa teórica, não. E a partir do momento... Você cuidava do Eduardo e o Eduardo não cuidava dele e de nada. E aí, exatamente, a relação mãe-filho, né? E aí, quando eu recuperei meu lugar de mulher para mim, e aí, de fato, cuidei de mim, da minha saúde, atividade física que eu sempre adoro dançar, fazer as coisas. Depois vem a minha família, os meus relacionamentos, eles também precisam de cuidado. Aí vem meu trabalho. Né? Então, se essa ordem não for respeitada e colocada em ação, né? Você olhar para você e falar assim, eu não gosto do corpo que eu tenho, eu não gosto, ou gosto, quero manter assim, né? Eu não gosto da vida que eu tenho, a minha família, do jeito que está, ou o meu trabalho. Então, vamos lá, vamos traçar agora o planejamento, né? O direcionamento, com o que você vai fazer. Porque a fala autoconfiante, ela é muito precisa, ela não é solta, ela não é ampla. No amplo, gente, não tem força. Se você falar, eu quero emagrecer. Eu não gosto da minha vida do jeito que está. A fala autoconfiante seria, eu quero minha vida desse ou desse jeito. Eu vou fazer meu relacionamento é esse, a minha vida é essa, e a partir disso aqui eu vou começar. O que eu tenho? Eu tenho dinheiro para uma academia? Não, não tem. Então vai fazer em casa mesmo com o YouTube, vai, né, praticar no ar livre. Eu tenho recursos agora para fazer aquela viagem que eu tenho? Não, não tem. Então, em quanto tempo eu vou ter esse recurso para fazer essa viagem em tal mês, em tal lugar? O que eu tenho de recurso para trabalhar? O que eu sei fazer? Então, tudo muito direcionado. A pessoa autoconfiante, ela não é solta, ela é ampla. Tá muito ruim meu casamento, ou o meu trabalho, eu não tô... Ela não é solta e não é ampla. Não. Isso, porque você falou, ela não é solta, ela é ampla. Aí... Não, então errei. Autoconfiante também tem humildade, ele assume que ele errou. Ele não precisa, né, ter nenhum problema, então eu errei.
Não, o autoconfiante ele não é amplo, ele é direcionado. Ele tem, né? Eu uso a alegoria da luz. A luz no farol e a luz de raio laser é luz. Os dois. Isso. Só que o farol é amplo, ele só ilumina. O raio laser é focado, estreito, objetivo, ele queima, ele atravessa, ele perfura. Ele Aí vem cura. falando. O teorema da aeromoça que a gente usa, e eu falo com esse nome, é o que a aeromoça fala no avião que a gente já nem presta atenção mais. Em caso de despressurização da cabine, massa de oxigênio cair na sua frente, põe primeiro na tua cara, criatura. Se você for tentar salvar a vida dos teus filhos num avião em queda, morre todo mundo, porque você vai desmaiar por falta de oxigênio. Então você E põe a máscara, mais. Ah, depois você ajuda os outros. isso. E se você quer destruir a vida dos seus filhos, se você quer destruir, né, a vida das pessoas ao seu redor, se coloque como salvadora deles. Se coloque como uma pessoa que tem que ajudá-lo, mesmo que ele não esteja te pedindo ajuda, né? E aí é o caminho mais rápido para você deixar aquela pessoa insegura. Você invalidar a autoconfiança dela. Agora, quando você confia, e aí é o ponto alto do autoconfiante, ele é uma pessoa que reconhece absurdamente o valor do outro. Ele vê o outro tão capaz quanto ele. Então, o sentimento de dó não faz parte do universo do autoconfiante. O pesar, o sentir, o ficar triste, isso com certeza faz parte do nosso, né, universo. Mas dó não, por quê? Porque eu te vejo tão capaz quanto eu. Você pode avançar. E na hora que você veste o manto de super protetora, a pessoa, obviamente, já está colocando o outro como vítima, como incapaz e tudo mais. Como pior que ela. Pior, é um trecho da música do Sangue Seco que fala: solte sua voz, não importa onde você esteja, ninguém pode reprimir um pensamento, por mais vagabundo que ele seja. Então, mas eu vou falar um negócio desse, eu vejo as pessoas muito com medo de colocar a cara na internet, fazer lives. Mas eu vou falar isso, tem gente que sabe mais do que eu. Claro que tem gente que sabe mais do que você. E tem um monte de gente que sabe menos do que você, tem um monte de gente que sabe igual a você, tem um monte de gente que nem sabe igual a você. O ponto é, isso é argumentação para ficar se colocando numa postura vitimizada. Tem gente que sabe mais. Tá, dane-se. Fala o que você sabe. E querer justamente essa questão, ficar livre de sentimentos que não se liberta deles. Se finaliza, né? Se finaliza esse ciclo quando você concorda, justamente. Fala sim, ele sabe mais que eu, assim como vão ter pessoas que sabem menos que eu. Né? Eu falo muito assim, mães, né? Porque mãe é que tem um pouco mais dessa habilidade, né? Dessa questão de deixar o melhor pedaço, às vezes, ou para o marido, ou para o filho e tal, né? Ou deixar o melhor ponto daquilo que ela gosta para poder. E ela acreditando que isso vai fazer o filho, a filha, né? Ou o marido se sentir melhor, né? E eu falo, você está justamente quando você deixa o melhor pedaço para o outro e não é o seu pedaço, você está ensinando ele a não cuidar dele e a cuidar do outro. E aí você depois, mais tarde, vai se perguntar por que meus filhos não são autoconfiantes? Por que eles são inseguros? Porque o tempo todo eu estou ensinando eles a se preocuparem com o que pensam dele. Eu não estou mostrando para ele o quanto eu confio nele. O quanto eu assino embaixo. É muito comum as pessoas perguntarem assim: você joga videogame com seus filhos? Jogam. Aí você deixa eles ganhar? Eu falei, de jeito nenhum. Enquanto eu puder dar um cacete neles no videogame, eu vou moer na porrada. Mas como assim? Eu falei, cara, eles que se virem para aprender a jogar. E vai chegar um momento que eles vão jogar melhor do que eu. Tem jogos que eles jogam melhor do que eu. Eu não vou ficar facilitando para eles. Não existe isso. Não tem essa conversa. Você confia neles. Claro. Não é uma questão de querer ser melhor. É questão, a gente fazendo crossfit junto, eu tive que me trabalhar. Eu tive que virar as costas. Eu tive que deixar, né, o treinador por conta deles. Porque eu falei, eles dão conta. Eu não tenho que ficar aqui protegendo. Ou, será que não está pesado? Será que não vai machucar? Meu Deus, e tal. E eu ficava, né? Não vou. Eu confio neles, eu confio na academia que eu estou, no box que a gente está entrando. Então, eu não tenho que desconfiar.
Eu não, então, e é um exercício que eu faço todos os dias, de confiar em mim, que vejo o melhor para eles e confiar neles que eles vão avançar, né? Assim como confiar no Eduardo, que ele vai saber o que é melhor para nós, junto, claro, o que é melhor para ele, mas é um exercício, gente. Não acontece, não vem pronto, né? A questão da abertura sou eu começar a ter esse movimento do olhar com reconhecimento, né? Nos meus stories eu sempre falo bom dia e só dou a opção de bom dia, eu não dou a opção de você falar que não tá bom. E eu sempre pergunto, você já agradeceu por hoje? Porque esse é outro processo do autoconfiante, da fala autoconfiante. Ela é extremamente reconhecida. Ela sabe o valor do outro, ela vê o valor no outro, ela vê valor no que ela tem e ela sabe que ela vai, né, avançar quando ela reconhecer. Então, isso é geral, é fundamental. Por isso que eu chamo a minha audiência todas as vezes de gigante. Cara, se você chegou ao ponto de acompanhar o meu perfil, consumir o meu conteúdo, vir comigo, ser meu mentorado, meu aluno, tu já é gigante. Eu parto desse princípio. Eu vou ficar trabalhando com gente chinelo, Deus me livre. Cara cebolento. Não, aqui o jogo é pra gente grande. Então é gigante. Então, veja Exatamente. só para a gente fazer uma síntese do que foram essas luzes servidas aqui hoje, até porque está chegando. Eu vou falar assim, porque o tempo do Instagram está acabando. Não, porque eu tenho um tempo mais importante que é a minha fome. Quando eu começo a ficar com fome, a live tem que acabar. Um ponto importante inicial: foco. Para de olhar para o problema. Foco na solução. Esteja aberto para ressignificar, quase que eu perco o verbo. Ressignificar essas suas características. Elas são massa, te trouxeram aqui, show de bola. Agora faz isso virar o tempero do jogo. Outra, não idealize. Idealização leva para comparação depreciativa. Idealização abaixa a tua cabeça. Para com isso. Perfeita com defeito e com qualidade. Todo mundo é perfeito. Outra, você primeiro. Entra pro jogo e você primeiro. Cuida de você, valoriza, reconheça, respeite. Senão não tem chance. E não é passeio no parque. É um esforço, é dedicação. Vai sangrar de vez em quando, mas aí é a hora, né? Você engole o choro, limpa o sangue e volta pro jogo. Não tem mais ou menos. E não Peguei? tem sensação melhor, não tem sensação melhor do que você superar o seu próprio desafio todo dia. Para variar, o DJ Luz mexendo o saco falando de comida. Tá fazendo um ovo mexido. Ah, vai comer seu ovo mexido para lá. Então, Neguinha, falta 1 minuto e meio para a gente derrubar isso aqui. Suas palavras de encerramento e despedida para a gente poder encerrar e despedir. Cuide de você em primeiro lugar. Se torne a pessoa que você mais admira. Seja seu fã número 1, sua fã número 1. O resto você vai fazer. Eu quero te agradecer demais pela participação. Eu nunca tive uma live com tanto coração subindo igual foi hoje. Eu nunca vi tanto coração. Eu nem sabia que tinha tanto coração para subir nesse negócio aqui. O povo parece que gostou muito. O DJ Lu já agradeceu, a Cleusa está agradecendo. Gente, o agradecimento é todo meu por ter essa criatura de ouro na minha vida e por muito mais do que estar só na live, porque vocês estão tendo ela na live, eu tenho ela na minha vida. Então, ganhei. E obrigado por vocês estarem acompanhando, por vocês estarem participando. A gente está sempre por aqui, é para vocês mesmo. É uma satisfação gigante poder contribuir. Foi ótimo. Que bom, então. Então, beijo para quem é de beijo, para quem é de abraço. Não se comportem, sejam bons, sejam boas. Até mais, moçadinha.